Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do canal Visões de Mundo. E o tema agora é o filme Notas sobre um Desterro, que será exibido aqui em Foz do Iguaçu no dia 10 de setembro, quarta-feira, 19 horas, na Unila. E é um filme, um documentário brasileiro que fala contra o apagamento da Palestina e estreou no festival Olhar de Cinema em Curitiba. Ele transforma imagens da ocupação na Cisjordânia em denúncia sensível do apartheid israelense e da resistência palestina. Dirigido por Gustavo Castro. Vamos então ouvir a fala dele. O filme Notas sobre um Desterro teve suas filmagens iniciadas no ano de 2018, quando eu, Gustavo Castro, diretor do filme, acompanhados do fotógrafo Rafael Oliveira, fizemos uma viagem à Cisjordânia, os territórios palestinos ocupados, e percorremos caminhos buscando conhecer um pouco mais do cotidiano das pessoas que vivem sob ocupação. Essa viagem foi possível ser feita através do intermédio, de uma família de brasileiros palestinos que vivem na Cisjordânia, família Rabah, que inclusive é parente do Walid Rabah, que é o atual presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, uma das pessoas que é das maiores referências no assunto aqui no Brasil, na América Latina. E então a irmã dele nos recebeu lá e essa família, eles acabaram se fazendo parte da equipe de produção do filme. Então, além de a gente poder retratar o cotidiano deles, eles percorreram com a gente os caminhos, nos ajudando, como intérpretes nas entrevistas. E o filme inicialmente tinha a ideia de retratar possibilidades de convivência harmoniosa e pacífica entre pessoas de diferentes religiões na Palestina, porque historicamente a Palestina ela é formada por diversos grupos étnicos, e eles sempre viveram lá em harmonia, a partir da criação do Estado de Israel em 1948, que um processo de colonização violento iniciou e começou a ser colocado em prática, uma política de limpeza étnica, e expulsão das terras, A partir de 1958, cerca de 750 mil pessoas foram expulsas de suas terras em virtude da criação do Estado de Israel. E esse processo de colonização e expansão, ele só foi aumentando ao longo do tempo, Prova disso é o mapa da Palestina, Isso é bem evidente se a gente acompanha a evolução do avanço sobre o território por parte de Israel. Então, quando a gente voltou de 2018 para cá, a gente também, com essas imagens, a gente viu que simplesmente as imagens não eram suficientes para contar aquilo que a gente gostaria de dizer. Então, a gente partiu para a criação de uma abordagem mais ensaística, Então, ele Notas sobre o Desterro é um filme ensaio, com uma narração em primeira pessoa, que é a minha narração enquanto diretor, que faz uma reflexão sobre aquelas imagens, Então, a gente passou um período de 2018 a 2023, um período um pouco difícil no Brasil, por conta da última gestão presidencial que desmontou os mecanismos de apoio à cultura e incentivos ao audiovisual. Por isso a gente não conseguiu finalizar o filme. Só conseguimos um edital de finalização em 2023 e isso coincidiu com o fatídico período ali que houve o 7 de outubro. Então a gente não tinha como também se esquivar desse fato, que vem sendo tão retratado e falado pela mídia ocidental, sempre com um viés muito imparcial, E então a gente trouxe, esse tema também, esse assunto, e realizamos novas gravações aqui em Curitiba. E o projeto, o filme, ele também faz uso das imagens de guerra que são transmitidas pelas redes sociais.
Então ele é um filme bem heterogêneo, né? Ele tem imagens de arquivo, a gente teve acesso também a um arquivo de imagens da Palestina desde o início do século XX, que retrata como era aquele território, né, no início do século passado, antes da chegada da grande chegada da população judia, né, na região. E ele tem essas imagens que foram filmadas em 2018, ele tem filmagens atuais, ele tem registros fotográficos, né, históricos e fotos também feitas durante a nossa viagem. Ele tem animações, ele tem essas imagens que foram usadas da internet, que são imagens atuais do genocídio em curso, né? Então esse filme ele faz uma reflexão sobre a colonização, sobre o apartheid e sobre a realidade atual da Palestina, né? E a gente, enquanto realizadores, acreditamos que a questão palestina hoje no mundo, ela é a grande régua moral, né, que divide a nossa humanidade, né, entre aqueles que ainda têm alguma sensibilidade, né, e empatia, e aqueles que talvez não tenham nenhum coração batendo no peito, né, que são incapazes de ter sensibilidade com relação à dor do outro. Durante muito tempo, desejei conhecer a Palestina. Em 2018, a vontade era retratar o povo palestino sem entrar em áreas de conflito. Mas depois de outubro de 2023, tudo mudou. Não importa em que país você esteja, a guerra virou genocídio. Invadiu nossas casas e nossas telas, mostrando que também nos pertence. Essa terra aqui é da família do meu pai. Essas oliveiras todas foram plantadas pelo meu pai e ele saiu daqui sem ter visto elas produzirem pela primeira vez. É uma forma de ficar mais próxima dele. قبل 1948 كان فلسطين فيها يهودي وفيها مسيحي وفيها مسلم وقاعدين مع بعض وجيران ومتحابين وعايشين حياتهم بكل حرية وبكل أمان وبكل طمأنينة. Apartheid século XXI. من القدس رواحنا القدس. هالجدار اللي سووه هم عصافير الناس بدهم يطيروا. احنا مش بشر، مش الله خلقنا وخلقهم. نحن نؤمن بالسلام، وبدون سلام في الأراضي المقدسة لن يكون هناك سلام في العالم. Destruição aqui está na casa dos 80%. Maior do que qualquer destruição na Europa da Segunda Guerra Mundial e maior que a destruição durante a Nakba, a limpeza étnica de 47 a 51, que foi de 69%. Ao vivo, a cores, televisionado. Detalhe, televisionado pelas próprias vítimas.